Aqua Show. Olá, eu sou Walter Bonásio, produtor da série Aqua Show. Essa série fez história nos anos 80, como o primeiro programa na televisão no Brasil a gravar cenas subaquáticas em vídeo. Isso quando as atividades de exploração subaquática e o turismo aventura estavam apenas iniciando no Brasil. Naquela época, os equipamentos de mergulho e os de gravação externa para a televisão eram grandes, muito pesados e não eram tão confiáveis quanto os atuais. Mesmo com todos esses obstáculos, o Aqua Show resolveu ir em frente e gravar essa série, que acabou influenciando de algum modo gerações de mergulhadores, ambientalistas e os aventureiros. Agora, 33 anos depois, fizemos uma nova reedição desse material. Todas as cenas que nós vamos exibir nessa série passaram por uma seleção rigorosa com a exatidão das informações. Você vai assistir não só um programa de televisão, mas um documento audiovisual, feito na década de 80 por brasileiros. Como a matéria que nós vamos apresentar no programa de hoje, que foi gravada em 1987, é sobre uma caravela que estava em construção lá em Portugal. Foi feita na mesma cidade onde construiu a caravela do Cabral, aquela que ele veio para o Brasil em 1500. E na matéria principal do programa nós vamos apresentar Fernando de Noronha. Só que você vai conhecer a ilha de uma maneira também diferente, antes do boom turístico. Lá não tinha nenhum hotel na ilha quando nós fomos, só um alojamento. Hoje tem uma rede hoteleira. Acompanhe essas imagens históricas de Fernando de Noronha. Saímos de Fortaleza logo cedo. Depois de voar um pouco mais de 1 hora sobre o Atlântico, estamos chegando a Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. A ocupação da ilha é quase tão antiga quanto a do Brasil. Ela ficava na rota do Novo Mundo e por isso foi tão cobiçada. Primeiro vieram os holandeses, depois os franceses, e aí vieram os ingleses, e por fim retornou aos portugueses. Essa mesma localização estratégica fez de Noronha uma base de apoio para os aviões americanos durante a Segunda Guerra Mundial. O Forte dos Remédios é testemunha dessa velha estratégia de guerra. Foi construído pelos portugueses em 1737 para evitar as invasões. E acabou servindo como abrigo 200 anos depois para os soldados americanos. Nessa mesma época, o arquipélago se transformou num presídio comum para condenados perigosos que iriam cumprir longas penas. Essas ruínas são as celas solitárias do antigo presídio. Na montagem do presídio, seus administradores mandaram desmatar quase toda a vegetação nativa da ilha. Eles achavam que isso evitaria fugas e esconderijos na mata. Na verdade, isso acabou alterando o clima do arquipélago. A Igreja Nossa Senhora dos Remédios foi construída entre 1737 e 1772, com mão de obra dos prisioneiros da ilha. E por ironia, mais tarde, os próprios detentos elegeram a Virgem dos Remédios como sua padroeira. Próximo da igreja fica a Vila dos Remédios, o principal núcleo urbano da ilha. Aqua Show.
As praias chamadas Mar de Dentro são as mais tranquilas a maior parte do ano, permitindo o acesso de uma praia a outra caminhando. Nesse outro lado da ilha, voltado para a África, é chamado de Mar de Fora. Nessas rochas se abrigam centenas de espécies marinhas. Este local é considerado um berçário marinho. Os recém-nascidos e animais mais jovens ficam protegidos nessas piscinas naturais até atingirem a fase adulta. E nessas cavidades de rochas, encontramos os filhotes de moreias pintadas. São animais carnívoros que possuem um olfato muito apurado. Comem crustáceos, peixes e polvos. Quando adultos, algumas espécies podem chegar a medir cerca de 4 metros de comprimento. O Aqua Show, mais uma vez, faz história com essas imagens inéditas feitas há mais de 30 anos. Este lado da ilha, o mar é mais agitado. Noronha abriga a maior colônia de aves marinhas do Atlântico Sul tropical. Existem 40 espécies de aves registradas no arquipélago. Em 1890, essa sacristia serviu como uma das principais escolas da ilha. Essa ave, uma espécie rara, é rabo de junco. Um pássaro que constrói seu ninho nos galhos que crescem nas escarpas da ilha. Várias espécies de aves do hemisfério norte usam a ilha para descansar e se alimentar durante sua rota migratória. A Praia do Leão é o lugar de proteção das tartarugas marinhas e considerada uma das mais bonitas da ilha. Os moradores da ilha foram os primeiros a descobrir a praia da Cacimba do Padre. É ideal para quem gosta de surfar. A praia tem faixa de areia larga, o mar é agitado, repleto de tubos. É o lugar ideal para pegar altas ondas. Aqua Show. Aqua Show. Nesta matéria, o Aqua Show faz história 2 vezes. A primeira é a própria matéria, que foi gravada em 1987. A segunda é o registro da construção de uma réplica de caravela que, depois de pronta, navegou de Portugal até a África do Sul. E lá ela se tornou a principal atração de um museu marítimo. Acompanhe agora a conversa que eu tive com o senhor Antônio Samuel, que é o proprietário do estaleiro Samuel e Filhos, na Vila do Conde, em Portugal. Senhor Antônio, o porquê de construir a réplica da caravela, que é do tempo das descobertas, aqui no estaleiro do senhor e aqui na Vila do Conde? Como sabe, eles resolveram fazer a caravela para fazer as comemorações do 5º centenário da descoberta, ou seja, da dobragem do cabo, não é? Por Bartolomeu Dias.
quantas pessoas é que vão tripular essa caravela? Eu julgo que eles parece que vão levar só de 20 a 22 pessoas, não é? Agora, esse aqui é o mastro, né? Sim, o mastro é de eucalipto, não é? Agora, o mastro aqui, ele apoia toda a força do vento da mesma forma que os veleiros convencionais ou não? Não. É por isso que este mastro é bastante grosso em relação à embarcação que é. Mas tem que ser assim, porque enquanto um veleiro tradicional ou convencional tem o mastro para lá, tem os brandais e os estais a segurá-lo, e este não, este é o próprio mastro que anda à força das velas. Todo o aparelho do barco está a ser feito exatamente pelos moldes que se faziam antigamente. Os moitões não têm roldainas, é o próprio furo que é onde passa o cabo na madeira, não é? E todo o material que era usado ultimamente é o material que está a usar agora neste momento. Sr. Antônio, que trabalho é que ele está fazendo aí em cima? Aquele homem está a calafetar, não é? Está a fazer a vedação da junta, que é calafetado a estopa de linho alcatroada, e ele está a meter essa estopa dentro da junta para fazer a vedação. É uma estopa que... de linho alcatroada, não é? É de linho natural, é criado nas margens dos rios, aqui nos campos à beira-rio, e depois é fiado, e isto é os resíduos desse linho, de que eles fazem aquelas toalhas bordadas, e as cobertas e as colchas. Isto são os resíduos que se aproveita depois para isto, e que é muito bom para este serviço. Parece até uma corda até. Pois. E quer dizer, esse trabalho fica indefinido, isso dura indefinidamente? Dura 20 anos sem ser preciso tocar, não é? Esta vedação aguenta 20 anos no barco. Depois que ficou pronta, essa caravela navegou até a África do Sul e, atualmente, ela é a estrela principal do Museu Bartolomeu Dias, considerado o segundo maior museu do Cabo Ocidental na África do Sul. Aqua Show. E agora vamos retornar para Fernando de Noronha. A Baía de Santo Antônio é ancoradouro natural. Ela é usada como porto de descarga de navios de pequeno porte, embarcações de pesca e de turismo. E por conta do fácil acesso à praia Nossa Senhora da Conceição, essa baía foi escolhida pelos portugueses e depois pelos americanos para fazer os descarregamentos de canhões. Em 1942, durante a guerra, uma superpopulação de mais de 3.000 expedicionários construíram esses abrigos pré-moldados. Atualmente, esses alojamentos servem também como pousada para turistas. Vamos mergulhar no tempo, nas águas de Noronha. Há milhares de anos, erupções vulcânicas formaram esta enorme montanha. Sua base se situa a mais de 4.000 metros de profundidade e tem 60 quilômetros de diâmetro. A parte de cima das águas é o que conhecemos como Fernando de Noronha. Esse mergulho na Pedra da Sapata, nós atingimos 43 metros de profundidade. No fundo de areia encontramos essa tartaruga marinha descansando. Essa espécie pode chegar a medir 2 metros e pesar até 600 quilos. Saindo da Pedra da Sapata, vamos fazer o nosso segundo mergulho. Logo de cara, surpreendemos essa jovem tartaruga de pente dormindo confortavelmente nessa toca entre as pedras do Recife. Ela aproxima lentamente da nossa câmera, atraída pelo seu reflexo no vidro que protege a lente.
Esta formação rochosa espetacular com túneis e cânions se formou há mais de 12 milhões de anos. Estas rochas fazem parte de uma montanha que, por sua vez, participa de um alinhamento de montes vulcânicos submarinos. Quando estávamos voltando pelo mesmo caminho, encontramos com a nossa amiga. Esta espécie de tartaruga existe há mais de 150 milhões de anos. E até hoje, suas rotas migratórias são desconhecidas pelos pesquisadores. Aquashow. Aquashow. E agora nós vamos revelar imagens históricas dos golfinhos roteadores. Essas imagens foram gravadas em 1986. Foi a primeira vez que uma câmera de vídeo gravou imagens subaquáticas dos golfinhos de Noronha, mostrando de perto o comportamento desses belíssimos animais. Acompanhe agora mais esse registro memorável do Aquashow. Fernando de Noronha tem 16 praias fantásticas, tanto que o arquipélago foi inscrito no seleto grupo de lugares reconhecidamente especiais com o título Patrimônio Mundial Natural. É impressionante o abandono desse armamento e peças de artilharia usados pelos americanos na Segunda Guerra. Fernando de Noronha, como outras ilhas, sofreu as constantes introduções de animais e plantas. As cabras, por exemplo, foram levadas pelos ocupantes da ilha como garantia de alimentação. Só que, com o tempo, elas se espalharam por toda parte, devorando tudo que encontravam pela frente, prejudicando, é claro, o meio ambiente natural. Pisoteavam os ninhos de aves nativas e comiam a pouca vegetação nativa que ainda resta na ilha. Infelizmente, tivemos que registrar essas imagens lamentáveis de um lixão a céu aberto em Fernando de Noronha. Histórias de aventura são frequentes na ilha. Uma delas é a desse francês que velejou da França até Fernando de Noronha, pois tinha tido um sonho que voava partindo do Morro do Pico. Só que a natureza não permitiu que ele realizasse o seu sonho. O vento estava muito forte e o impediu da tal façanha. Mas o acesso ao ponto mais alto permitiu visualizar melhor os 26 quilômetros quadrados da ilha e as suas praias, do mar de dentro e do mar de fora. Essa é a pista do aeroporto local. Ela foi construída também durante a Segunda Guerra. Aí fica a casa do governador da ilha. Daqui de cima, conseguimos ver perfeitamente a localização estratégica onde foi construído o Forte dos Remédios. Aquashow. Do mirante na Baía dos Golfinhos, pode ser observados diariamente ao nascer do sol grupos de golfinhos roteadores deslocando-se para o interior da baía. E eles são chamados de roteadores devido a esses saltos com rotação do corpo que costumam executar fora d'água. A impressão que se tem é que eles fazem isso apenas para se divertirem, mas não é. Esses saltos e batidas com o corpo na água têm função de emitir sinais de comunicação entre eles. Eles utilizam esta área para o descanso, reprodução e cria. E à tarde deslocam-se para alimentar de pequenos peixes e lulas em alto mar. Nessas áreas de descanso, esses golfinhos atingem velocidade de 5 a 8 km por hora. Já a velocidade média de cruzeiro dos grupos de roteadores é de cerca de 10 km por hora. E a velocidade máxima registrada é de 40 km por hora. Esses
Esses animais podem atingir até 2 metros de comprimento e pesar cerca de 80 quilos. Eles vivem entre 20 e 30 anos. Se deslocam por uma área de até 600 quilômetros. Não existem os laços familiares como nós conhecemos para os golfinhos. As atividades sexuais ocorrem com frequência entre eles. Aparentemente, o acasalamento é realizado com vários golfinhos. O objetivo parece ser o prazer sexual ou afetivo. A célula familiar dos golfinhos roteadores é liderada por uma fêmea mais velha, a matriarca. Os golfinhos usam vários sistemas de comunicação, como sinais sonoros que variam de acordo com o seu comportamento. Sempre fica um ou mais golfinhos de guarda entre a câmera e o grupo que está descansando ou tendo relações sexuais. Foi a primeira vez que uma câmera de vídeo gravou imagens subaquáticas dos golfinhos, mostrando de perto o comportamento desses belíssimos mamíferos. Depois desse mergulho inesquecível, já é hora de nos despedirmos dos golfinhos de Noronha. O Aquashow chegou ao seu destino final. Espero contar com você no nosso próximo programa. Enquanto isso, acesse o nosso site www.aquashow.tv. Lá você vai encontrar muito mais informações sobre os nossos mergulhos e mais histórias do Aquashow. Saudações aquáticas a todos! Uhum.